Shalom, povo de Deus. Bora lá? Vamos que vamos. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos trazer aqui alguns fundamentos, nós vamos orar. Amém? Nós vamos declarar aqui Salmos capítulo 35. Salmos capítulo 35. Isso aqui é uma arma poderosa, amados, para quebrar toda obra de oração contrária, feitiçaria. A palavra pur, ela vem dessa expressão de quebrado, purim, no caso, sorte, né? Mas é uma sorte quebrada. Essa expressão daquilo que Amã estava lançando durante um ano sobre o povo. Então, era um nível de pressão e opressão, era um nível de encantamento. E nós vamos ver, amados, que aqui no nosso país foi levantado um nível de encantamento, foi levantado um nível de trevas, um nível de oposição espiritual contra as famílias. Vocês viram que teve uma guerra contra as famílias, contra a família tradicional, contra o povo de Deus em si. Há uma guerra declarada contra os seus filhos, contra o teu ministério, há uma guerra declarada. E nós queremos orar proclamando as verdades de Deus e a quebra de toda essa expressão que traz essa dinâmica de vale. Quando nós vamos ver Amã, Amã é um descendente de Amaleque. Nós vamos ver em Juízes capítulo 7, essa expressão de 3 povos. Nós temos os amalequitas, os midianitas e os do Oriente, os povos do Oriente. Todo cristão, todo apóstolo, todo profeta, todo evangelista, todo mestre, todo santo, todo pastor, todo aquele que foi chamado por Deus para ser filho, vão sofrer oposição dessa dinâmica, desse arquétipo espiritual chamado amalequitas, midianitas e povos do Oriente. O que são os amalequitas? Significa habitantes de um vale. Então, essa força espiritual, esse ajuntamento, esses comandos sincronizados que atacam para levar você para a tristeza, para a depressão, para a tristeza profunda e o desejo de morrer, de autoextermínio. Mas o Senhor é aquele que quebra todas essas dinâmicas. E o Senhor resgata a sua vida. O Senhor te resgata por inteiro em nome de Jesus. E nós queremos declarar que toda essa dinâmica de Amã seja quebrada. E toda a expressão daquilo que significa o nome ali dos 10 filhos de Amã está sendo quebrado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Nós queremos proclamar numa só voz, clamando ao Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E nós vamos proclamar aqui, em nome de Jesus, a queda, o quebrar do espírito de Amaleque, ou da dimensão que leva as pessoas para dentro de um vale. Em nome de Jesus, não haverá tristeza que te paralise. A maior investida do diabo sobre a vida de uma pessoa é levar ela a se entristecer com as coisas de Deus, se entristecer com a vida, se entristecer com o propósito, se entristecer com tudo. A tristeza é a força do inferno, a alegria é a força do céu. Você está entendendo? Quem está entendendo, digita aí, algum lugar aí, um glória. Amém, aleluia. Glória a Deus, pastor. Amém? Então, o vale é uma dimensão infernal. E outra expressão também, os midianitas, significa conflito. Quando o Satanás não consegue levar uma pessoa para a tristeza,
leva a pessoa para um nível de soberba, de orgulho, a ponto dela ser aquela pessoa que sempre está estabelecendo conflitos. Ela não é um edificador do corpo, ela se transforma num mutilador do corpo. Uma pessoa cujo a voz se transforma numa ferramenta de ferida, numa ferramenta de divisão, uma ferramenta cortante e altamente infecciosa. Então nós queremos proclamar que toda a dinâmica dos midianitas, ou toda essa expressão do arquétipo, do modelo, da força, da atuação, desse modus operandi, será quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você será centrado. O governo de Cristo na sua vida e a vida de Cristo através de você vai fluir em nome de Jesus. A centralidade de Cristo, que te tira da tristeza ou te tira dos ambientes de raiva, de justiça própria, de conflito, em nome de Jesus, de cólera. Habitantes povos antigos, né, ou povos do Oriente, significa o Egito. É tudo aquilo que quer te fazer voltar para trás, de onde Deus te tirou. Vem aquele desejo de retroceder, vem aquele desejo de desistir de tudo, de voltar para trás, de dar o perdido em Deus e do seu propósito. Entendeu? Mas isso não é normal, é Satanás tentando te entristecer ou te fazer ficar com raiva das pessoas, ou as pessoas ficar com raiva de você, e você retroceder, e você desistir, e você ir para a lama de novo. Existe um espírito maligno, ou um ajuntamento de espíritos que trabalham dentro da dimensão do lodo, do barro, da adamiedade, que quer te fazer voltar para trás. Mas o Senhor não vai deixar. Você vai permanecer. Você vai se agarrar aos pés de Jesus. Você vai estar acima de principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que quer te paralisar em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Nós estamos guardados, selados. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nós e os nossos familiares, os nossos antepassados aqui pecamos contra o Senhor. Nós, Senhor, o nosso país aqui pecamos contra o Senhor, Pai. Nós e nossa família aqui pecamos contra o Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. E nós, confiando no poder do sangue, do nome de Jesus, estamos blindados, selados, totalmente equipados no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Nos retiramos agora, Senhor. Nós somos arrancados pelo Senhor, Pai, no poder do teu Espírito, de toda a dimensão de Amaleque, de toda a dimensão de midianitas, de toda a dimensão dos povos antigos, dos povos do Oriente, que significa o Egito, o mundo, de onde nós saímos, de onde o Senhor nos resgatou, deu trabalho, mas o Satanás quer nos levar de novo para os maus hábitos, para a vida antiga, para bagaceiro. O Senhor não vai deixar. Nós declaramos agora um resgate. Em nome de Jesus, Senhor, as tuas cordas de amor venham sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos agora conforme Salmos, capítulo 35. Declarando agora, Senhor, em nome de Jesus. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Você vai declarar amém ou vai concordar comigo? Alguma coisa que faz com que nós falamos aqui a mesma linguagem, a mesma visão, a mesma unidade no espírito. Mateus 18. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O poder da concordância, amém? Empunha, Senhor, a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize Amém. a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Os que buscam tirar a vida, venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, prendam nos laços que tramou ocultamente.
caiam neles a própria ruína. Senhor, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas hostes espirituais, nos lugares celestiais. Nós declaramos agora, Senhor, nós perdoamos os homens, mas declaramos, Senhor, sobre todos os inimigos que estão operando por trás. Declaramos agora que eles caiam na própria ruína que armaram. E minha alma se regozija no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado, e os seus extorsinários. Levantam-se iníquas testemunhas que arguem coisas que eu não sei, coisas que eu não lembro. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e com oração, reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegravam e reuniram contra mim os objetos que não conhecia, dilaceravam-me sem tréguas, como vis-bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem sobre mim os meus inimigos gratuitos. Não pisque os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Encaram contra mim boca e dizem: pegamos, vimos-lo com os nossos olhos. Tu, Senhor, os vistes, não te cale. Senhor, não te ausente de mim. Acorda, desperta-te para me fazeres justiça, para a minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me, Senhor. Deus meu, segundo a tua justiça. Não permita que regozijem contra mim e digam eles no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabos dele. Envergonham-se juntamente e sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo, ignominia, vergonha os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a sua justiça em teu louvor todo dia. Senhor, nós queremos declarar agora, Senhor, por fé. Queremos proclamar, Senhor, agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós proclamamos, Senhor, agora, um tempo extraordinário, Senhor, de cura, de restauração, de renovo, de vida do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Proclamamos agora, Pai, que toda manifestação, toda operação da dinâmica do significado dos 10 filhos de Amã e de Amã e sua trama. Declaramos agora, Senhor, a queda de Parsandata, que significa dado em oração, dado à divisão ou espalhado por decreto. Nós declaramos agora que todo espírito de divisão, de fragmentação, de alianças, seja quebrado agora. E a unção de unidade e reconciliação seja manifesta agora, em nome de Jesus. Pai, sobre o Brasil,
sobre as igrejas, sobre as nossas famílias, sobre, Senhor, os nossos ministérios e sobre as nossas vidas. Agora, nós declaramos agora o espírito de unidade. Senhor, nós queremos declarar agora sobre Dalfon, cujo possível significado é gotejar ou drenar. Nós queremos declarar que toda manifestação do esgotamento espiritual, daquilo que traz desgaste contínuo e um ataque lento que vai arrancando como se fossem aquelas mordidas de hiena, cujas mordidas vêm pouco a pouco a ponto de trazer contaminação, de trazer vazamento até que tire totalmente as forças. Nós declaramos agora, Senhor, que seja quebrado agora. Nós declaramos a renovação do Espírito e tudo aquilo, Senhor, que veio para gotejar, para drenar, para vampirizar os teus filhos, seja quebrado agora, Senhor. E eu quero proclamar o espírito de fortaleza, o espírito que renova as forças, conforme Isaías capítulo 40, versículo 31. Nós queremos proclamar agora toda a dinâmica do terceiro filho, ou de aspata, reunião violenta, ou ajuntamento destrutivo. Nós queremos declarar que toda manifestação de conspiração organizada contra o povo de Deus caia. Senhor, nós oramos também, Senhor, por Israel. Todas essas dinâmicas, Senhor, de Parsandata, de Dalfon, de Aspata, contra Israel, contra o Brasil, contra a igreja, contra a família, contra os ministérios, contra a minha e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Declaramos que toda conspiração organizada contra o povo de Deus seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Pai, a unção do Senhor trazendo discernimento profético e intercessão profética, Senhor. O teu povo se levantando em clamor, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que todo o povo que se levantou contra o povo de Deus, Senhor, não permaneceu em pé. Senhor, nós declaramos agora, Senhor, proclamamos agora, caia por terra agora toda reunião violenta. Nós declaramos agora sobre Porata, cujo o possível significado é frutificação distorcida. Tudo aquilo, Senhor, que se manifesta para produzir apenas frutos aparentes, porém corrompidos, todo joio, nós proclamamos agora que seja quebrada, e eu declaro agora, Senhor, uma unção de santidade, de frutificação genuína sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, conforme João capítulo 15. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos proclamar agora, Senhor, sobre a Dália, cujo o possível significado é nobreza aparente. Toda manifestação de orgulho espiritual mascarado de honra, toda falsa honra, em nome de Jesus, seja quebrado, seja rompido, seja anulada agora, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Toda bajulação, o espírito bajulador, o espírito de sedução, o espírito que trabalha orgulho, que infla orgulho ou que leva para vitimização para conseguir algo, em nome de Jesus seja quebrado. Que a humildade de Cristo, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos declarar sobre essa sexta expressão chamada aridata, que significa dominador feroz. Declaramos agora, Senhor, que toda manifestação de autoritarismo opressor seja quebrada agora, Senhor. Senhor, que toda autoridade servidora no modelo de Cristo seja levantada agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, um tempo de abundante graça, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que toda ferocidade, que todo espírito de confusão, Senhor, todo espírito caçador, todo espírito, Senhor, farejador, todo dominador feroz, todo autoritarismo, toda a dimensão de o espírito de intimidação seja quebrado agora,
Queremos declarar, Senhor, sobre a expressão de parmasta, que significa dividido internamente. Declaramos agora, Senhor, que toda manifestação de confusão mental e dubiedade, oscilação emocional, duplicidade, duplo ânimo, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Eu quero declarar a mente renovada, a mente de Cristo. Coloca a mão sobre a sua mente e declara assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é confusa. A mente de Cristo não é depressiva. A mente de Cristo não é dada à cólera, à ira. A mente de Cristo é equilibrada. O poder de Deus me aperfeiçoa. Toda a mente de Cristo não é ansiosa. A mente de Cristo não é medrosa. A mente de Cristo não é teimosa. A mente de Cristo não é orgulhosa. A mente de Cristo é obediente, é humilde, é cordata. Ela é obediente à voz de Deus, à voz do Pai. Yahweh. Pai, nós declaramos agora, Senhor, toda expressão de Arissai, cujo possível significado é leão oculto, a manifestação de ameaça invisível, intimidação, seja quebrada agora. Nós queremos declarar, Pai, a unção de coragem, de valentia, de identidade, permeando a alma, o espírito e o corpo, cada fibra do corpo do teu filho, da tua filha, Senhor, seja agora, Senhor, manifesta a glória do Senhor, Pai, trazendo retificação ao corpo, à alma, ao espírito, à alma e o corpo agora, em nome de Jesus. Nós queremos proclamar cada código genético distorcido seja agora retificado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito agora. Proclamamos agora, Senhor, toda a expressão de Aridai, cujo significado é descendente de dominação. Senhor, nós queremos proclamar que todo ciclo geracional de opressão está sendo quebrado agora. Quebra, Senhor, os padrões. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que se repete como um ciclo de maldição, como um disco, um CD furado e arranhado, que não sai do lugar, que não muda de vida. Deus, nós declaramos agora o fim dos ciclos de repetição e proclamamos agora, Senhor, que toda a expressão de Aridai seja sufocado nessa forca, seja sufocado e quebrado, extinguido agora. Nós queremos proclamar a quebra dos padrões de orfandade e queremos declarar a nova identidade em Cristo Jesus. Pai, nós proclamamos agora, Senhor, a 10ª e a última expressão de Vaisata, que significa contaminado, corrompido. Nós queremos declarar, Senhor, que toda manifestação de corrupção moral, sistêmica, que traz o certo como o errado como certo. Queremos proclamar, Senhor, a pureza, o temor do Senhor. Pai, toca na nossa mente agora, coloca a mão sobre a sua mente e fala assim: espírito de sedução, espírito de encantamento, caia por terra agora. Agora, toda cauterização de consciência, tudo que me impede de enxergar a minha real identidade, seja quebrado agora, seja rompido agora, seja anulado agora, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, se é pelo Espírito de Deus que os demônios são expulsos, nós queremos proclamar agora, Pai, o teu Espírito agora, Senhor, quebrando agora, Senhor, pelo dedo de Deus e pelo Espírito de Deus agora, toda atuação maligna de cada uma dessa dimensão, todo lixo somatizado na alma, no corpo, no espírito, está sendo quebrado agora, está sendo quebrado agora, está sendo quebrado agora,
está sendo quebrado agora. Fogo do Espírito Santo 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 agora. Em nome de Yeshua HaMashiach. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, papai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Todo mundo bem aí? De boa? Tranquilo? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ninguém passando mal? Ninguém coisado e negociado? Todo mundo de boa? Alguém sentiu alguma coisa? Tranquilo? Amém, Senhor, em nome de Jesus. Enche com teu espírito, Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, mais do que palavras, mas é uma caminhada de vida, é um estilo de vida, Senhor. Todas as vezes que nós identificarmos essas expressões, essas atuações, Senhor, nos dá força, discernimento espiritual para combater e não aceitar. Senhor, todas as vezes que nós nos identificamos, pegamos e nos identificamos com as palavras, com os decretos que o inimigo tentou lançar contra a nossa mente. Senhor, nos perdoa. Que nós possamos ser blindados e selados em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos agora proclamar aqui agora alguns outros decretos. Amém? Aleluia. É rapidinho, tá? Aleluia. Vamos declarar 38 decretos, amém? Um é bom, 2 é maravilhoso, 38 é... Como é que faz? Aleluia. Senhor, nós proclamamos agora, Senhor, por fé, esses editos, esses decretos. Repita assim comigo. Meu Pai, eu coloco agora diante da tua presença esses decretos. Decreto que toda sentença de morte contra a minha vida é anulada. Decreto que todo decreto maligno é revertido. Decreto que aquilo que foi preparado para minha destruição será um instrumento da minha honra. Decreto mudança de posição e promoção inesperada. Decreto favor diante das autoridades. Decreto acesso ao rei no tempo certo. Decreto que o cetro está estendido para mim. Decreto que o meu jejum gera intervenção divina. Decreto livramento sobrenatural. Decreto que os meus inimigos cairão nas próprias armadilhas. Decreto restituição do que foi roubado. Decreto alegria no lugar da tristeza. Decreto honra no lugar da vergonha. Decreto que o luto se transforma em celebração. Decreto que minha identidade será revelada no tempo certo. Decreto que as alianças estratégicas serão ativadas. Decreto que toda conspiração oculta será exposta. Decreto que a justiça prevalecerá. Decreto livramento para a minha família. Decreto proteção sobre a minha casa. Profetizo e decreto
que recebo vestes de autoridade. Decreto que serei lembrado para o bem. Decreto que o livro das memórias será aberto em meu favor. Decreto que as portas fechadas se abrirão. Decreto que as portas cerradas serão fechadas. Decreto avanço em meio à oposição. Decreto e profetizo estratégia divina para vencer as batalhas. Decreto e profetizo que o medo não me dominará. Decreto que o medo não me dominará. O medo de empreender, o medo de me envolver com o ministério, o medo de conhecer pessoas novas, o medo de começar projetos, o medo de falhar. Todo medo seja quebrado agora. Senhor, eu oro agora, decreto e profetizo ousadia para cumprir o meu chamado. Decreto que a minha voz será ouvida. Decreto que a restauração da dignidade será estabelecida. Decreto prosperidade com propósito. Decreto crescimento e multiplicação. Decreto paz após a guerra. Decreto celebração pública da vitória. Decreto que o meu tempo de reversão chegou. Decreto e profetizo que a história será reescrita em meu favor, para a glória do Senhor. Decreto e profetizo que o que era mal se tornará em bem, em nome de Yeshua HaMashiach, conforme Isaías capítulo 61, Lucas capítulo 4, proclamo agora coroa de justiça, vestes de louvor e adoração, óleo de alegria, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus Amém. abençoe você, Amém. Glória a Deus. sua família, sejam renovados, sejam repletos de alegria, de vitória. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, os propósitos que você colocar diante do Senhor. Amém, amados? Se você puder, levante aí na sua casa ministerial, na onde você está plantado, levante uma oferta ao Senhor, levante um memorial na presença do Senhor. Eu falo sobre essa questão dos memoriais. Os memoriais são como esses livros da memória do rei Assuero, né? Às vezes a gente não vê o bem que é feito, né? Esse processo de levantar obras de justiça, altares de justiça, a fidelidade, ela vai gerando memoriais na presença do Senhor. E é como uma taça que ela vai enchendo, enchendo até se transbordar. Eu quero proclamar em nome de Jesus sobre cada uma dessas sementes haja frutificação. Amém? Amém? E amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até logo.